Cirurgia plástica, fazer ou não fazer? Essa é uma dúvida muito comum entre as pessoas, cada vez mais é um assunto que acaba tomando parte das nossas vidas. Todo mundo tem alguma coisa incomodando fisicamente, esteticamente, alguma coisa que ela olha no espelho ou olha numa foto, num vídeo e fala, putz, isso daqui não tá legal, isso daqui tá me incomodando, precisava fazer alguma coisa. E aí fica naquela dúvida, será que eu faço? Será que vale a pena? Será que vai ficar bom? Será que vai resolver o meu problema? Então nesse vídeo eu queria contar um pouquinho para vocês de como chegar nessa decisão. O que a gente deve levar em conta na hora de decidir se vai fazer uma cirurgia plástica ou não. Então a primeira coisa que a gente deve levar em consideração é o problema, né? Qual é o problema que está nos incomodando? É um problema que só eu vejo? Ou quando eu discuto com as outras pessoas, elas também enxergam alguma coisa, alguma necessidade ou alguma possibilidade de melhora. Porque às vezes não é nem só uma necessidade, às vezes está bom, mas poderia melhorar. O que incomoda para cada um é muito individual. Então, no mínimo, sobrinha de pele, alguma coisinha pequena já incomoda muito uma pessoa, enquanto que para outra ela pode ter ali uma flacidez muito maior e ela não está nem aí. Então, mas é interessante discutir com as outras pessoas só para saber se aquilo não é alguma coisa exagerada. Então, conversar com amigos, com familiares. Grande parte das pessoas vai falar que não, isso daí não é nada, isso daí tá ótimo e tal. Eu acho que deve ser levado em consideração essa opinião. E se aquilo te incomoda realmente, aí procurar a opinião de um especialista. Porque o especialista, ele vai poder te dizer se aquele problema ele tem solução. E o segundo ponto é se tem solução, né? Se pode ser resolvido de uma maneira cirúrgica ou não, eventualmente, ou com algum outro procedimento menos invasivo, mas se pode ser resolvido, porque eventualmente tem coisas que não tem jeito, né? Que a gente ainda não chegou numa técnica ou numa possibilidade de resolução, né? Então, conversar com o especialista para ver se tem solução. E nessa conversa, a gente tem que ver um terceiro ponto. Essa solução é uma solução relativamente simples, habitual, coloquial para o profissional ali, ou se é uma coisa muito complexa. Às vezes pode ser até um problema grande, uma coisa que incomoda muito, uma sobra de pele enorme, uma mama muito grande, algum problema que realmente incomode bastante, mas que para o cirurgião, para o médico, é uma coisa que é do dia a dia dele, uma coisa que é tranquila de fazer e tal, não tem muito segredo. Quando tem o problema, foi avaliado pelo médico, isso tem uma solução, então começa a fazer sentido. Outra coisa é se esse problema não tiver uma solução assim tão fácil. Dá para resolver, mas é uma cirurgia muito complexa, tem muito risco envolvido, suas condições de saúde não estão boas. A gente tem que pensar muito bem, né, nessa coisa do risco-benefício. Porque se você tem um problema, vai melhorar bastante e é de pouca complexidade, pouco risco, uma recuperação tranquila, então não tem muito o que pensar, é operar e ser feliz. Claro que toda cirurgia tem seu risco, nada é isento de risco, atravessar a rua não é isento de risco, mas aí são riscos calculados que a chance de um benefício é muito maior do que o risco. Se, então, por outro lado, for uma cirurgia complexa, for um risco muito grande, o seu problema for, objetivamente falando, for muito pequeno para uma cirurgia muito complexa de alto risco, não vale a pena, a gente coloca na balança e não vale a pena. A melhor maneira de verificar isso e confirmar essas informações é numa consulta médica. Claro que antes conversando com as pessoas, colhendo opiniões diferentes, colhendo indicação de profissionais, indo até um profissional com formação adequada, cirurgião plástico da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, conversando com ele, vocês vão chegar nessa definição. Então, basicamente é isso, é o defeito, possibilidade de melhora e os riscos envolvidos. Acho que são 3 pilares aí que deve ser avaliado. E se você tiver alguma dúvida, quiser esclarecer algum ponto, estou à disposição, coloca aqui nos comentários e a gente vai conversar. Tá bom, pessoal? Espero ter ajudado. Até a próxima.